Depois de quase 7 anos com um sinal menos à esquerda dos valores da Euribor, o indexante Rei Senhor para a quase totalidade dos financiamentos bancários em Portugal está a trepar mais rapidamente do que se esperava para patamares cada vez mais elevados. Para os detentores dos cerca de 95% de contratos de crédito à habitação com taxa variável indexada à Euribor em Portugal, esta está a ser uma notícia muito difícil de ouvir, sobretudo para quem passou pela borrasca 2008, esse verdadeiro annus horribilis em que a média do indexante a 6 meses chegou a uns vertiginosos 5,219%. Há muito que os economistas previam esta inflexão, só faltava saber quando. O Banco Central Europeu endureceu a política monetária e os juros nos mercados financeiros começaram a subir sem que se saiba até onde irá a escalada. Já há prestações a aumentar 300, 400 e até 500 euros. O rumo das taxas de juros ao Banco Central Europeu pertence, mas a que preço estamos e vamos pagar os sucessivos anúncios de subida das taxas de juro para novos máximos da instituição liderada por Christine Lagarde? Que soluções para mitigar já o efeito da subida da Euribor nas prestações do crédito à habitação? E já vamos tarde para alertar contra a crise imobiliária que vai rebentar em 2023? Muito bem, eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou tentar perceber como podem os consumidores navegar na tempestade de juros que já se abateu sobre o país. Por isso, conto com os conselhos avisados de Nuno Rico, economista da DEC Proteste, também com a análise crítica de Paulo Ferreira, da Rádio Observador, é comentador especialista em assuntos económicos, e também de Joaquim Montezuma Carvalho, professor do ISEG, na área da economia do imobiliário, é coordenador da pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui, apesar do tema não ser propriamente um tema muito agradável, e eu aviso já pessoas que nos estão a ouvir e muito ansiosas com o futuro, pessoas que estão a ver os seus créditos à habitação subirem vertiginosamente, é a palavra. Nós vamos tentar falar também de soluções e de possibilidade de aliviar esta ansiedade, mas para já vamos caracterizar este problema. Eu começo por si, Nuno Rico. Há uns meros 7, 8 meses, o sinal menos à esquerda dos valores da Euribor parecia uma condição eterna, ou seja, juros negativos é uma coisa que veio para ficar. Mesmo que o senso comum nos diga que algum dia teria de haver uma correção, alguém imaginava uma subida tão rápida em tão pouco tempo? E eu lembro que em menos de meio ano, a Euribor a 12 meses passou a marca dos 2,5%. E isto é que já em si a rapidez disto tudo é um choque. Esse é o principal problema que temos entre mãos. Não tanto esta normalização da política monetária, que era esperável. Aliás, se nós olharmos para os gráficos da Euribor para o histórico, a partir dali do terceiro trimestre de 2018 começa a haver uma subida sustentada da Euribor, que depois é interrompida na primavera de 2020, fruto das medidas restritivas que foram implementadas, e que ainda em dezembro de 2021, portanto há menos de um ano, estavam a bater recordes negativos. O problema é que nós temos uma subida vertiginosa destas taxas, destes indexantes, e para se ter aqui uma ideia, a Euribor, atualmente, os valores médios, por exemplo, da Euribor a 6 meses, subiram em 9 meses praticamente o mesmo que levaram 3 anos a subir entre 2005 e 2008, quando se atingiu o pico. Portanto, o problema é exatamente este, é a rapidez com que tudo isto está a acontecer, juntando isto um cenário num contexto de inflação elevada. Nós temos inflação com perto de 2 dígitos, um cenário que já não existia há 30 anos. Portanto, temos aqui uma espécie de tempestade perfeita, que ainda podemos aqui somar mais um fator, que é a questão, devido às baixas taxas de juros, à política monetária agressiva, digamos assim, expansiva que nós tivemos nos últimos 7, 8 anos, levou a que, no caso do crédito à habitação, no caso do preço imobiliário, esse mesmo tenha sido impulsionado por todo este contexto e que levou a uma cada vez maior discrepância entre o preço do imobiliário, e estamos aqui a falar do caso do nosso país, entre o preço imobiliário e a capacidade financeira dos cidadãos portugueses, nomeadamente, para se ter uma ideia, o próprio INE já divulgou estes dados. O preço médio do imobiliário subiu 3 vezes mais do que o salário médio em Portugal. Sim. E ainda estamos a falar que, ora, dados do início deste ano, 2022, Portugal é o 5º país da União Europeia onde existe uma maior discrepância entre o preço médio de um imóvel com o salário médio anual. Ora,
Isto é esta tempestade toda perfeita, é esta conjugação de vários fatores que nos colocou nesta situação. E perante esta mudança muito brusca da política monetária, cá está, a taxa de juros negativa não é algo normal. Pois, a normalidade estava aí, basicamente. Exatamente. Aliás, é um conceito muito difícil de nós entendermos. Juros negativos é um contrassenso, de alguma maneira, não é? Alguém paga juros, alguém paga para emprestar dinheiro, basicamente, não é? Ou seja, Mário Draghi é um dos causadores disto? O Mário Draghi acho que tomou a política necessária na altura necessária para salvar o euro. Sim. Agora, existem já, e desde 2021, começaram a aparecer já diversos economistas, e não só, a falar de que a política monetária agressiva já devia ter acabado há um ano atrás. Ou pelo menos devia fazer-se o saldo, agora utilizando aqui, como está na moda as expressões inglesas, o soft landing. Sim. Ou seja, haver aqui... Preparar uma aterragem mais suave. Até porque já tínhamos sinais de uma guerra à vista, por exemplo, tínhamos saído de uma pandemia que tinha dado problemas ao nível da produção. Sim, das cadeias de produção e distribuição. Das cadeias de produção. E, portanto, que ainda existe, havia sinais de que poderia vir aí qualquer coisa. Já existiam alguns sinais. Sim. E isto é que via já diversos economistas que alertavam desde meados de 2021 que devia-se começar a preparar essa reversão gradual da política. Esse poderá ter sido o pecado de Mário Draghi enquanto esteve no BCE? Já foi aqui na fase de transição para a nova presidência, portanto já estamos a falar aqui. Sim, já com a nova presidência. E ela também, eu penso que ela não quis chegar ela assim que chegou a estragar a festa, de alguma maneira, não é? Há uma definição antiga, se não me engano, do Carlo Otto Polo, que foi governador do Banco Central Alemão há muitos anos. Ele dizia que o banqueiro central é aquela pessoa que chega a uma festa e tira a taça do ponche quando a festa começa a aquecer, e portanto que basicamente acaba a festa. E eu acho que ela não quis, de alguma forma, também chegar e fazer uma mudança repentina, até por um corte quase epistemológico. Sem dúvida, sem dúvida. De certa forma, isto resulta de uma tentativa de resolver um problema. Primeiro, subprime, dívidas soberanas, grande injeção de dinheiro nos sistemas monetários na Europa, nos Estados Unidos, mas, curiosamente, quando estava tudo a ser preparado para retirar essa facilidade, o que é que acontece? Vem o Covid. Sim. E o Covid obrigou novamente a uma nova injeção de capital na economia. E nós estávamos a verificar em alguns mercados, e inclusivamente o português, que eventualmente começava a haver uma desaceleração dos preços imediatamente antes do Covid. O que é que acontece? É exatamente o contrário com o Covid. É nova injeção de dinheiro, portanto, redução do custo do dinheiro. E, curiosamente, ainda há outra coisa relativamente à habitação. É que a habitação torna-se mais valorizada do que antes do Covid, porque as pessoas ocupavam mais tempo a casa. Sim. E tal. E, portanto, isto tudo... Há esse lado psicológico, a atribuição. Isto tudo, de certa forma, é o resultado de uma solução que foi criada há uns anos atrás. E agora, como é que nós, de certa forma, vamos retirar este excesso de dinheiro? Quer dizer, está a ser à força, é a inflação. Se não houvesse inflação, nós continuávamos, talvez gradualmente. Então, mas a inflação veio colocar aqui um novo Concordam problema. com o que mais de 20 bancos centrais europeus estão a fazer, da Reserva Federal Americana, o Banco Central Britânico, o Banco Central Europeu e muitos outros, de subir taxas de juro? Estamos de acordo aqui todos sobre isso? Não inteiramente, porque esta inflação tem que se perceber as origens deste movimento inflacionista. A subida da taxa de juros é a resposta clássica a movimentos inflacionistas, mas quando temos a inflação do lado da procura. E neste caso temos o contrário, temos uma inflação não só do lado da procura, mas essencialmente por problemas do lado da oferta. Problemas de matérias-primas, problemas a nível da energética. Têm vindo a ser resolvidos paulatina, mas seguramente. Os carros já estão a começar a ser entregues, pronto. Só para dar este exemplo. Mas continuamos com grandes problemas a nível de energia, aliás. Sim. Vamos nos preparar para um duro inverno na Europa. Sim.
Eu acho que talvez nós neste Nunca a cantinho... frase Winter is coming. Winter is coming, exatamente. Nós aqui neste cantinho da Europa estamos um bocadinho salvaguardados disso, e porque temos outras fontes energéticas que não estamos dependentes do petróleo russo, do gás russo. Porque é que a Europa também está dependente do gás russo? Isso é uma conversa muito interessante que poderíamos também ter. Foi opções políticas que levaram a isto, mas o que é certo é que esta parte energética é ainda um fator que está a contribuir e muito para a inflação. Ora, e não vemos uma solução à vista. E não se vê uma solução à vista. Ora, atacar um problema de inflação que tem características um pouco diferentes daquilo que era o normal, com uma receita clássica, e resolve sempre, porque no limite a dor infligida pela inflação faz com que o consumo reduza, mas podemos ter aqui uma política procíclica. Ou seja, estamos, por um lado, a tentar conter a inflação, mas por outro lado estamos a causar danos na economia, que já se começam a ver. E esse, para mim, vai ser o desafio nos próximos tempos, até que ponto é que esta política dos bancos centrais europeus, nomeadamente do BCE, de seguir este aumento mais duro das taxas de juros, vai ser compatível com as economias europeias, nomeadamente a alemã, nesse aspecto. E que é a única que anuncia, como quase certa, uma recessão. O resto parece que há aqui uma estagflação, não é? Uma estagnação da economia, mais inflação. Talvez, para a estagflação. Sim, para perceber isso, sim. Porque não é só um fenómeno também de 3 ou 4 meses que nos diz que estamos em estagflação, mesmo que coincidam inflações elevadas, como temos agora, próximas de 8%, 10%, e uma queda das economias em 2 ou 3 trimestres. Isso vai acontecer seguramente em algumas. Não é isso que define estagflação mesmo. A estagflação tem que ser um processo mais continuado e que, de alguma forma, que entra ali no tempo. Que se estenda. O Japão passou por isso nos anos 90 e foi muito complicado. Sobre a questão da política monetária do BCE, concretamente, eu concordo em parte com o Nuno Rico, discordo de outra parte. Concordo quando diz, obviamente, que isto é a receita clássica, não é? Os bancos centrais, basicamente, isto é o travão e o acelerador das economias, as taxas de juros. E é mais fácil de implementar? É o mais fácil de implementar, na esperança, de facto, de travar um pouco as economias e fazer baixar os preços. Lei da oferta e da procura. De facto, é uma receita tradicional para um problema novo, porque este surto inflacionista tem estas características todas, não foi uma pressão de consumo, basicamente. As economias não estavam superaquecidas e a inflação não veio por aí. Por um lado, isso é verdade. Por outro lado, eu acho que seria inevitável que o BCE, de acordo com a lógica, se quisermos, dos falcões e das pombas versus pombas. Os falcões, no fundo, caracteriza-se por aqueles países ou aquelas pessoas que acham que a política monetária deve ser mais austera e mais dura, de alguma maneira. E não deve haver facilitismos. Depois há as pombas. Não é? As pombas são aqueles governos ou aqueles países que estão sempre à espera de um facilitismo da parte dos bancos centrais, nomeadamente de juros mais baixos, para poderem ter as economias a crescer mais, para haver mais folgas orçamentais, sim. Enfim, menos austeros, se quisermos. Mas ganharam os falcões, neste caso. Ganharam claramente os falcões. Eu acho que hoje em dia são quase todos falcões, pelo menos pelas informações que vêm do Conselho de Governadores. As subidas de juros até agora foram todas consensuais. Portanto, não houve vozes discordantes. O BCE tem já agora uma política transparente, é que depois as atas são públicas passado umas semanas. E sabe-se perfeitamente o que cada um defendeu. Exatamente. Mas isto é bom para percebermos que não é uma coisa minimamente técnica, que se segue um livrinho técnico como quem intervém num circuito elétrico, Isto são pessoas com ideologias, com ideias, com sensibilidades políticas sim. E culturais até. Sim. Não é por acaso que, sei lá, que os falcões são a Alemanha, a Holanda, a Áustria, a Finlândia. Depois do centro e norte da Europa. Os países do centro e norte da Europa e depois os outros que são os do sul da Europa, de alguma maneira. Mas estamos perante uma espécie de TINA, ou seja, there is no alternative, não temos alternativa a isto. Eu acho que não existe alternativa a não aumentar a taxa de juros. A questão aqui é quanto é que é esse aumento. Acho que essa qual é a avaliação que faz? Porque, vejam, se nós não aumentássemos a taxa de juro, nós iríamos ter taxas reais negativíssimas, super negativas. Nós temos... Taxas de juros reais. Reais, exatamente. Claro. Taxas de juros reais super negativas. E mesmo agora, mesmo com o aumento da taxa de juros, neste momento, a taxa de juros oferecida pelas obrigações de tesouro, já nem falo pelos depósitos bancários,
continua a ser, em termos reais, negativa. Ou seja, eu, na realidade, no final do ano, se colocar o meu dinheiro, por exemplo, em obrigações do Tesouro, no final do ano fico com menos dinheiro do que tinha no início. Inflação. Por causa da inflação. Apesar de as obrigações terem visto os juros subir. E de forma também muito significativa. Vai chegar aos 3%. Exatamente, é isso. Portanto, o que é que isso significa? Significa que se não houvesse aumento das taxas de juros, então as taxas não seriam, em termos reais, negativas. Eram super negativas. E isso tem impactos em todo o sistema financeiro. Ou seja, há aqui também questões técnicas, não são só ideológicas, que se têm de seguir. Vejamos, nós vamos já falar sobre a taxa de juros fixa, mas há aqui uma vantagem para as famílias. É que as famílias estão a pagar uma taxa de juros maior, mas simultaneamente o valor da dívida em termos reais diminui mais do que o aumento da taxa de juros. Portanto, em termos líquidos, a família vai ficar melhor. A longo prazo? Não é no longo prazo, é no final do ano. De cada ano que passa. No curto prazo. Qual é o problema? É o esforço. É o esforço. É a tesouraria. Exatamente. É um esforço. Claro. E esse esforço é complicado. E se perguntássemos às pessoas, vocês querem fazer esse esforço? Naturalmente, na grande maioria diria que não. Mas vão ficar melhor. Quem estiver a nadar em dinheiro, chamemos-lhe assim, isto é um bom cenário. Ou seja, quem não tiver, porque no fim acaba por ter uma dívida menor, como está a acabar de dizer, no fim do ano vá. Não, quem tiver dinheiro para aplicar também não é muito bom. Não, sim. Porque em termos reais vai ficar prejudicado. Quem estiver a nadar em dinheiro, vamos lá ver, o que é que esse dinheiro está, onde é que ele está aplicado? Não é? Se ele estiver com um rendimento superior à taxa de juro do empréstimo, por exemplo, então é deixá-lo estar de alguma maneira, mesmo que seja negativo. Sim. A taxa de juro real é negativa, como vimos, não é? Isto é, perde-se dinheiro, mas pelo menos está a render alguma coisa. Se ele tiver aplicado a uma taxa inferior, se render menos do que a taxa de juros que o banco cobra, é uma boa altura para amortizar o empréstimo. O empréstimo. Parte da dívida, ou parte, ou totalmente, conforme o nadar, conforme o tamanho da piscina, não é? Entendem então a crítica de Marcelo Rebelo de Sousa, voltando a Christine Lagarde, ao que disse, nós estamos a gravar no dia a seguir, ela ter feito uma crítica a alguns países e à maneira como estão a ajudar e a injetar dinheiro na economia, com ajudas, muitas vezes transversais. É um pouco o caso português nos 125 euros. Não é transversal, mas é muito alargado o âmbito. Ela diz que deveria apontar-se mais afinadamente para as pessoas que mais vão precisar de ajuda. E, curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa, que uma semana antes andava a pedir ao Governo para que fosse muito claro em relação ao que previa para os cenários, para o cenário macroeconómico, Marcelo Rebelo de Sousa insurgiu-se um pouco contra a intervenção de Christine Lagarde, porque, para além dela ter criticado governos, também disse que vem aí um cenário, ficamos todos um bocadinho assustados, porque ela foi muito clara em ser escura em relação ao futuro. Se eu sei, todos nós sabemos que as expectativas em economia são tudo, é a psicologia dos mercados e por aí fora, sabemos que ela também sabe. Portanto, qual é a intenção dela ao ser tão assustadora? Nuno? Acho que há um fator, em primeiro lugar, que é tentar, de alguma forma, passar essa mensagem, fazer essa tal psicologia junto dos consumidores. Já que isto foi tão rápido, vamos lá travar rapidamente também? Vamos tentar travar para que as alterações do comportamento por parte dos consumidores consigam, de alguma forma, evitar que o Banco Central Europeu tome medidas mais gravosas. Mas o Aurélio falou de uma questão muito interessante, que é, estamos a assistir em vários países europeus, eu diria uma espécie de uma guerra surda, entre aspas, entre o Banco Central Europeu e os governos nacionais. E eu digo que isto está a acontecer por um simples motivo, é que o Banco Central Europeu não vai a eleições. É que estas medidas... Mas isso é bom e é mau. Pois, é bom e é mau. Mas como o Banco Central Europeu não vai a eleições, toma a política monetária que entende mais correta. O problema é que as consequências sobram, a nível nacional e a nível económico e social, para os governos nacionais. E esses governos nacionais, periodicamente, têm que ganhar eleições. Pois. Por isso é que estamos aqui a assistir quase um jogo do gato e do rato, que é, por um lado, temos o Banco Central Europeu a mandar travar, digamos assim, a dizer que não se pode gastar mais, a ter a tal visão mais austera
do comportamento da economia, e por outro lado temos os bancos, temos os governos nacionais a contemporizar, a contemporizar e a entregar dinheiro às pessoas, a fazer o helicóptero monetário, que era uma ideia que já se falava há uns anos atrás e que agora acaba na prática por estar a acontecer. Os americanos gostam muito disso, são mais fãs disso que os europeus, diria. Sim, é uma medida muito americana, e que é o dar dinheiro às pessoas faz com que a economia continue a trabalhar. E no fundo elas fazem o que quiserem com o dinheiro. É um pouco este espírito também mais liberal. Que António Costa defende, curiosamente, ou tem defendido ultimamente. Tem defendido ultimamente. Portanto, não direcionar os apoios para isto ou aquilo concretamente, que podiam ser feitos de outra maneira, redução de impostos, sei lá, sobre a energia, combustíveis, não é? Isso incidiam sobre aqueles produtos, entregar o dinheiro às pessoas, depois cada uma delas, cada família fará o que quiser com ele, não é? Esse espírito. Essa questão do Presidente da República e de Christine Lagarde é curioso, de facto. Parece que o Presidente da República tinha dito: contem-nos a verdade, de alguma maneira, não é? Uma semana para a outra parece que na segunda semana já veio dizer: esperem lá, a verdade, disse que contarem a verdade, mas não é para contarem toda desta maneira, não é? Porque mas qual é a leitura? Isto agora é só uma curiosidade, mas qual é a leitura que fazem disso? O Presidente não estava preparado para um banho de realidade tão frio? Não estava, ou então estava à espera que a coisa fosse feita mais dentro daquilo que é um certo espírito português, ou nacional porreirismo, vamos dizer devagarinho, ou dar uma no cravo, outra na ferradura, dizer isto está mau, mas não vai ser assim tão mau, não sei. Sim. Ali um discurso mais calibrado em termos psicológicos. Não estava claramente preparado para isto. O que é certo é que de todas as ajudas que o Governo projetou para as famílias, é verdade que todos, até 2.000 e tal euros que ganhem por mês, as famílias vão receber 125 euros, mais 50 por cada dependente, tipo filhos. O que é certo, e depois há também ajudas nas rendas no sentido limitar e por aí, mas para quem tem visto o seu crédito de habitação todos os meses, o que tem que pagar, subir vertiginosamente, o Governo não tem mostrado muito o jogo. Há muito que um Governo possa fazer aqui nesta área, segundo a vossa opinião, professor? Infelizmente, acho que está muito limitado. Até 2000, a principal política de habitação em Portugal estava associada ao benefício taxa de juros. Portanto, ao fim e ao cabo, havia uma taxa de juros que, até na altura, era bem superior àquela que nós estamos a prever que venha a ocorrer em 2023. Então, o que é que o Estado fazia? Pagava uma parte do juro às famílias. Mas era uma política caríssima, super cara. Custou bilhões de euros ao Estado. Ao Estado, agora, quer dizer, a todos nós. Exatamente. E neste momento eu diria que é um bocado difícil implementar uma medida dessas, porque por razões orçamentais será muito difícil. A outra é aumentar o prazo dos empréstimos, que foi exatamente isso que aconteceu durante o Covid. Mas aí é necessário que não depende só do governo português. Isto tem que ser concertado com o Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu tem de autorizar isso, de forma a que isso não tenha um impacto negativo no balanço dos bancos. E, portanto, não basta o governo querer. É necessário querer e depois ter também o consentimento do Banco Central Europeu para implementar a política. Portanto há aqui vários níveis de não decisão. Tem muitos graus de liberdade. Recordam, foi aprovado em Parlamento Nacional uma alteração legislativa que prolongava as moratórias 6 meses, mas que tinha lá uma cláusula que dizia, dependendo da autorização por parte do Banco Central Europeu, que nunca ocorreu. Portanto, foi uma lei que, a partir assim que foi criada, já estava condenada ao fracasso, mas que ou seja, o Banco Central Europeu nunca deu autorização para prolongar, porque Portugal já teve a moratória mais longa de toda a União Europeia. Mas atenção, nós não temos a certeza se o Banco Central Europeu não vem a aceitar isso. Eventualmente poderá vir, não será só para Portugal. Claro. De certeza que é para outros países, incluindo Portugal. Portanto, nós não sabemos, mas não é um grau de liberdade que o governo tenha neste momento. Pode vir a ter, mas neste momento não o tem. Quanto ao subsídio, acho que aí está muito limitado. E depois também uma questão de equidade, porque vejamos. Mas pode influenciar, por exemplo, de alguma maneira, direta ou indiretamente, o rumo das taxas fixas, por exemplo, dos bancos. Eu lembro que o Estado tem
chamemos-lhe, estou a ser simplista, um banco que é a Caixa Geral de Depósitos. É um player, chamemos-lhe assim, no mercado. Portanto, é o maior banco nacional. Sem dúvida. Agora, a Caixa Geral de Depósitos é um player no mercado, é 100% pública, mas comporta-se e tem-se comportado, diria eu, e ainda bem, isto faz sentido, como mais um banco. Que o Governo conseguia influenciar, não sei como, a banca, até porque aqui portões trancados, espero eu, até por causa da independência da banca. Mas imaginemos conseguir influenciar a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, nas taxas fixas, a baixá-las para níveis como é na Bélgica, por exemplo, que são bem mais baixos do que em Portugal. A taxa fixa em Portugal é um bocadinho alta por comparação com outros países. Imaginemos isso. O mercado não iria atrás, os outros bancos? Podia ir atrás. Seguramente que um banco um banco que tem uma cota de mercado de cerca de 25%, a Caixa Geral de Depósitos, um quarto do mercado é da Caixa, certamente tinha influência. E os bancos, a concorrência, ia olhar para isso. Agora, até que ponto é que isso era sustentável para o balanço da Caixa ou não, é que é outra história, não é? Exatamente. Portanto, os bancos não fazem aquele juro, enfim, não consertam, espera-se que não consertem taxas de juros antes de mais, não é? Porque a gente olha e parece... Continua a investigar. A gente olha e parece, não vou dizer cartelização, já disse, mas a gente olha e fica com uma leve suspeita. Sim, há taxas muito próximas, sim. Também porque as contas que eles fazem também são relativamente semelhantes, não é? Portanto, eles vão buscar o dinheiro ao BCE. As mesmas contas. Claro, as mesmas contas. É o mercado financeiro. É como nós andamos na mesma rua e a bica também é toda ao mesmo preço. Mais 5 cêntimos, menos 5 cêntimos, anda tudo ali. E, portanto, não há propriamente uma cartelização dos cafés. Não estou a dizer que seja a mesma coisa, que os mercados sejam iguais. Sim, mas tinha piada alguém acusar os cafés de cartelização do preço da bica. Exato. E eu diria que a Caixa, obviamente, pode ter um papel de regulação do mercado dentro das regras de mercado. Influenciador? Uma palavra agora tem moda. Mas a dúvida é, para além da Caixa, tem esse papel? Não tem esse papel. Não está atribuído esse papel à Caixa, portanto, nada nos estatutos da Caixa ou no mandato da Caixa. E o Governo tem muita latitude para o fazer? Do que vocês veem dos instrumentos disponíveis? No limite, o Governo pode mandar a administração da Caixa, porque ela depende da tutela, a fazê-lo de alguma maneira. Não sei se a administração lá ficaria muitos dias ou muitas horas. Portanto, há aqui várias questões de políticas e de separação de águas, obviamente. Portanto, o mandato da Caixa não é esse. O mandato da Caixa é um papel regulador, mas não é esse nível de provocar saldos no mercado, até porque, mais tarde ou mais cedo, nós, contribuintes, pagaríamos. Claro, obviamente. Eu entendo esse argumento, mas depois alguém do outro lado do podcast a dizer, pois, mas eu aqui estou com a corda ao pescoço. Mas vejamos, nós sabemos que em 2023 vamos ter taxas Euribors a 6 meses na casa dos 3,5. E, portanto, isso é a expectativa do mercado. Se nós incluirmos um spread de 1%, estamos nos 4,5%. Se qualquer banco oferecer uma taxa inferior a isto, fundamentalmente está a perder dinheiro. E, portanto, em vez de ser o Estado a subsidiar, era a Caixa Geral de Depósitos a subsidiar. Ou seja, acabávamos novamente por nós pagar a conta no final. Portanto, na realidade, o que define a taxa de juros é o mercado. É o mercado interbancário. São as operações de empréstimos entre os bancos. Pode mudar muito rapidamente. Nuno, como é que se explica que noutros países as taxas fixas, com o mesmo, eles vão buscar o dinheiro ao mesmo sítio, como é que conseguem taxas mais baixas? Tem a ver aqui com vários fatores. Aliás, a questão, e já pegando na questão das taxas fixas, em Portugal, historicamente, nós sempre assentámos a nossa oferta de crédito na taxa variável por uma questão muito simples. É que, quando entramos na zona euro e até mesmo antes, a única forma de termos empréstimos competitivos era através da taxa variável. Porque o rating do país, a forma como o nosso país e, por consequência, as empresas e as suas instituições financeiras financiam nos mercados internacionais, difere de país para país. O custo que uma empresa alemã, um banco alemão tem para se financiar não é o mesmo que um banco português ou mesmo até um banco espanhol. Apesar de irem ao mesmo sítio buscar dinheiro. Apesar de irem, no limite sim, pode ir ao BCE, ao mesmo sítio, mas eles não utilizam todo o dinheiro só no BCE, estão aos mercados financeiros. Uma emissão de dívida de um banco alemão, se calhar facilmente tem metade da taxa de juros do que tem um banco português. Sim. E isto levou, como nós não tínhamos, ao longo dos anos, e estamos a falar nos últimos 20 ou 30 anos, levou a que os bancos portugueses não conseguissem ter taxas de juros fixas, porque eles vão ao mercado financiado geralmente através de contratos de futuros ao prazo equivalente a que oferecem a taxa de juros, não conseguem ter uma oferta competitiva. E isso é o grande problema. Daí, depois, passamos para as variáveis, porque na taxa variável é mais fácil porque utiliza-se um indexante, portanto, um valor farol,
que é utilizado e que é definido pelo mercado e com o qual o banco acresce um spread, em que é a margem de lucro, chamemos assim, que o banco tem. Ora, o que acontece é que, por isso é que em Portugal temos 93% dos contratos de crédito à habitação atualmente são a taxa variável. Somos o país da União Europeia com a maior porcentagem nesta área. E Lagarde sabe disso. Eu não culpava tanto os bancos. Sim, tem a ver também com as questões da economia. Tem a ver com cultura financeira das pessoas. Também. O que aconteceu nos Quando Estados diz das Unidos... pessoas, estamos a falar dos das consumidores. famílias. Sim. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma inversão exatamente disso, porque eles também tinham uma a falar do subprime. Exatamente, uma percentagem muito grande de taxa variável e decorrente da crise que sofreram, procuraram alterar essa estrutura de financiamento. Ou seja, foram a correr para taxas fixas? E neste momento é 90 e tal % é fixa nos Estados Unidos. Mudou ou seja, em 10 anos. Eles estão muito mais... têm uma almofada muito maior relativamente à variação das taxas de juro do que a maioria dos países europeus. E então, relativamente a Portugal, nem se compara. Agora, a cultura financeira, a literacia financeira em Portugal é reduzida. As pessoas há muito deveriam americano médio a jogar na bolsa. Mas a maioria das famílias, até janeiro deste ano, deveriam todas ter feito taxa de juros fixa. Nem que pagassem mais naquele momento. Pagavam um bocadinho mais, mas era pagam uma sempre, coisa minúscula comparativamente com a poupança que agora iriam ter durante os próximos 10 anos. É uma poupança brutal. Disse 10 anos? Está a prever que isto... Agora assustou-me. Não, eu estou aqui a olhar para as expectativas da taxa de juro da Euribor nos próximos 6 anos. Aponta para 3 e tal. Neste momento, as expectativas. Mas deixa-me só as expectativas se vão materializar. Claro, isso não sabemos. Deixa-me só acrescentar. As expectativas são estas. Há um ano atrás, mais ou menos há um ano atrás, a perspectiva era que a Euribor chegasse a valores positivos no final de 22, princípios de 23. De repente acelerou. E agora já estamos a falar de Euribor a 3%. Foi antecipado um ano isso. Mas o problema é todo acelerado. Portanto, isto tudo muda. Para mudarmos um pouquinho a agulha e para encerrarmos este capítulo, estão todos de acordo que isto veio para ficar e vamos ter taxas de juros altas nos próximos anos? Digo próximos anos em aberto. Sem dúvida. O conceito de altas também provavelmente não vão chegar aos tais 5,2, caso de 5 há 12 anos. Sim, há 12, sim. Não chegaremos aí, mas eu diria que entramos numa certa normalidade de taxas positivas e à volta dos 2-3% de Euribor. Eu acho que temos que viver com isso durante muitos anos. A Euribor a 6 meses tem um histórico, a média histórica da Euribor das estudo de criação a 6 meses é de 2,1%. Portanto, isto é um impacto no crédito à habitação. Já vamos falar de como tentar gerir esta ansiedade, mas há um outro efeito, é que os bancos estão a começar a travar a atribuição de empréstimos. Que efeito é que isto vai ter no mercado? Depende da quantidade de travagem. Depende da quantidade de travagem, mas o primeiro efeito... primeiro os bancos fazem isso para salvaguardar o seu balanço de alguma maneira e isso mostra que de alguma forma aprendemos alguma coisa com a crise financeira há 12 anos também. Tivemos um grande problema na banca cá em vários países, precisamente por causa da falta de cuidado da banca na análise de risco e a exposição demasiado ao imobiliário e por aí fora. Portanto, ainda bem que aprendemos... Mas isso na anterior. Agora os bancos estão mais aprendemos. É verdade. Aprendemos alguma coisa. E há regras novas também. Há regras novas. Os bancos não emprestam uma percentagem tão elevada do valor do imóvel que é dado como garantia, se bem que depois há fenómenos que aí vai-se para o crédito pessoal para fazer aquela parte. Mas, adicionalmente a isso, e talvez ainda tão ou mais importante, é serem mais restritivos relativamente à concessão de crédito aos promotores. Uma grande parte dos problemas que nós tivemos anteriormente nem tinha tanto a ver com as famílias. Nos Estados Unidos, sim, na Irlanda também. Mas cá não. Mas em Portugal eram os promotores. Nós vimos isso em várias comissões parlamentares de inquérito. Os grandes devedores, não é? Eram os promotores. Nunca se lembram de nada, não é? Exato. Uma enorme amnésia. E agora, realmente, a banca foi muito mais criteriosa na concessão de crédito à promoção. E, portanto, eu diria que por aí ainda temos é que resolver problemas que vinham de trás. Mas durante estes últimos 5 anos, acho que
pelo menos que eu tenha conhecimento, não haverá grandes problemas. Mas é uma curioso parte que diga isso, positiva. ainda temos problemas para resolver que vem de trás e já se anuncia em algumas notícias uma bolha que pode rebentar, com características especiais, já agora, já que é especialista Mas na eu área, não gosto como é desse que... termo. Mas já temos visto isso em alguns títulos de jornais. Eu bem sei que agora o clickbait também é Nem só... uma fonte inesgotável de notícias. O Presidente da Reserva Federal falou em reset do mercado de habitação. Achamos todos que é necessário. Anda Reset, todo maluco. Mas é mais mercado de assustador habitação. ainda, não é? Porque isso é desligar e voltar a ligar, basicamente. Com quantos mortos pelo caminho, não é? Mas eu sinceramente não É destruição criativa. Não acredito numa bolha em Portugal, sinceramente. Não acredita numa bolha que rebente? Ou que Não acredita numa bolha. Não acredito que exista uma bolha com potencial de rebentar, ou melhor, que exista a bolha neste momento. Mas este cenário vai ter efeito nessa tal bolha, nesse tal negócio do imobiliário em Portugal? Como é que acha que isto vai afetar? Isto vai ter efeitos de diversas naturezas. Porque deixe-me só tentar caracterizar o que eu acho que vejo. Vejo gente provavelmente a ter que desistir do crédito e, portanto, vender a casa rapidamente. Casas, talvez no segmento médio ou baixo, ou médio e baixo, aí a não digo inundar o mercado, mas a começarem a aparecer. O segmento, porque isto é preciso provavelmente dividir por segmentos. Segmento médio e alto, há estrangeiros que entram no negócio. Percebo da matéria. Quer dizer, vou lendo, mas gostava de saber sendo... de alguém que estuda isto a fundo, ou não é? O que nós estamos o que é expectável é que a procura em alguns desses segmentos diminua nos próximos meses. Estamos a falar de que segmentos? Estamos a falar fundamentalmente de tudo o que não é o segmento médio-alto e alto e de luxo. Muito bem. Será o mais afetado, desde o médio e depois por aí abaixo. Portanto, esses Já foi mais afetado com a pandemia. Exato, e vai ser o mais afetado agora nos próximos meses. E quando quer dizer afetado porque, é preço a descer? Vamos lá ver. Isto depende de duas coisas. Nós temos, por um lado, o efeito da diminuição da procura, nomeadamente porque há maior dificuldade em se financiarem junto da banca, não só porque a taxa de juros aumenta e a prestação aumenta, mas também porque a banca está menos disponível para isso. Isso é uma parte. A outra, o rendimento das famílias diminui e, portanto, por essa via também ficam com menos dinheiro disponível para alocar à habitação. As expectativas das pessoas também se alteraram um bocadinho, quer dizer, começa-se a falar da eventual recessão e tal, e as pessoas ficam um bocadinho mais de pé atrás relativamente ao futuro. Mas e depois há ainda outro fenómeno que também é interessante, que é que nós vamos ver agora a perspectiva do investidor. Como nós sabemos, os investidores, apesar de tudo, têm importância no nosso mercado. É que a percepção do risco de rendibilidade na habitação alterou-se dramaticamente desde o início do ano até esta parte. Porquê? Eu, no início do ano, tinha uma obrigação de tesouro a dar-me 0,3%. E eu tinha uma yield de 3 e tal por cento na habitação. Por exemplo, em Lisboa, zonas suburbanas de Lisboa. Eu, neste momento, tenho uma yield no mercado... Quer traduzir yield? Yield é a taxa de juros da obrigação de tesouro. Portanto, digamos que é a taxa, o investimento sem risco. E eu tenho uma yield no mercado de habitação cada vez mais próxima da yield das obrigações de tesouro. Na volta, vou para as obrigações do Tesouro. Exatamente. O investidor racional faz isso. Não dá tanta chatice, Não é dá segurinho. nenhuma. É seguro. Exatamente. Dá zero. Sim. Dá zero e o risco... Isso tudo para dizer que... Quer dizer, se até há poucos meses atrás era altamente vantajoso em termos de risco e rendibilidade investir na habitação, esse binómio alterou-se agora com o aumento das taxas de juros, nomeadamente das obrigações de tesouro, relativamente à habitação que se manteve. E a habitação em Portugal ainda teve mais uma coisa que não é muito positiva, que é o facto de o Estado não permitir que as rendas se atualizem de acordo com a inflação, vai tornar também o próprio investimento menos atrativo. Claro. Portanto, nós estamos aqui com um conjunto de fatores, principalmente, repito, nos segmentos médio para baixo, que vão alterar a dinâmica da procura. E aí que se vai ver queda de preço, imagina?
Isso eu não quero apostar. Não. Alguém quer contribuir com alguma ideia só para encerrarmos este? Não, uma das coisas que se viu logo após o levantar das restrições dos últimos 2 anos é que as famílias que sofreram reduções de rendimento e que recorreram às moratórias, tivemos uma elevada percentagem que recuperou normalmente e conseguiu retomar os seus pagamentos, mas uma franja da população, segundo uns dados que ainda há pouco tempo eu consultei, estamos a falar de cerca de 10% das moratórias, não foram possíveis de recuperar nas mesmas condições, e isso implicou negociações. E muitos dos casos, o que os bancos propuseram, por exemplo, foi a atribuição de um período de carência, aliás, isto está relatado no próprio dos dados do Banco de Portugal, a atribuição de um período de carência durante 2-3 anos para dar tempo às famílias para vender o imóvel neste período e conseguir liquidar a dívida. Agora, por exemplo, podia ser uma solução, neste caso agora de subida das taxas, é fazer aqui uma redução, ou um downsizing, utilizando a expressão inglesa, na casa que eu tenho. Passar, em vez de ter um T3, passar para um T2, passar para uma zona menos urbana e conseguir dizer. O problema é o preço do imobiliário. E a discrepância cada vez maior entre esse preço e os rendimentos. Já comprei caro, portanto, se vou vender agora não vou ganhar propriamente dinheiro e depois vou comprar caro. Não, e muito provavelmente arrisca-se a ir comprar uma casa inferior ao que tinha, ao preço igual ou superior àquilo que comprou. Mas na volta é uma hipótese de sobrevivência? É uma das hipóteses de sobrevivência. E já estamos a entrar na fase em que estamos a tentar dar alguma esperança. Mas comecemos a exagerar. Sobrevivência, sim. É o kit de sobrevivência. Não, mas como eu digo, há aqui o grande mas. Não é fácil de o fazer neste momento perante esta conjuntura de mercado. Sim. Claro, isso pode ser solução para casos concretos. Mais uma vez, eu acho que cada caso é um caso, sim. Não é? Vamos imaginar uma família, muito diferentes, sem dúvida, uma família, uma pessoa que de facto começa a fazer contas a partir de agora, e é bom que toda a gente faça contas, isto é, ir ao banco pedir, ou fazer até num simulador, simulações, e se o juros subir mais temos um ponto. No nosso site. Tem no site da DECO. E quando o juros subir mais 1 ponto, e mais 2 pontos, e mais 3 pontos, não é? Enquanto é que vai ficar a minha prestação? Tentar pensar a prazo. Exatamente, a prazo a meio ano, eventualmente, sim. Não é 6 anos, é meio ano. E as famílias e as pessoas que estiverem mais apertadas a prazo, isto é, começarem a ver que começa a ficar muito apertado, e aí é preciso calcular a tal taxa de esforço, quando ultrapassa ali os 30%, 40%, isto é, quando a fatia do rendimento que é destinada ao crédito, do rendimento líquido, não é? Ultrapassa os 30%, 40%, é um sinal de alarme ali nos 40%. E, portanto, fazendo estas contas, essa troca de casa pode, obviamente, resolver alguns problemas. Agora, as pessoas têm que estar disponíveis para perder, se quisermos, qualidade de vida, isto é, se calhar deixar de estar tão mais próximo do centro das cidades, em zonas mais valorizadas, e eventualmente ir uns quilómetros mais para fora. E há aspectos psicológicos nisso. Há pessoas, meu Deus, lá vou fazer uma mudança outra vez. A distância ao local de trabalho, eventualmente, embora o teletrabalho para algumas profissões tenha vindo para ficar, de alguma maneira. O governo anunciou agora, até para a poupança de energia, não é? Exato. E, portanto, isso pode ser solução mesmo apesar dos preços. Portanto, compra-se caro, vende-se caro, e, portanto, aí não há grande ganho, não é? Mas pode ser solução, de facto, para quem esteja disponível para baixar um pouco, se quisermos, o nível da habitação que tem. Sendo que o nível, a questão geográfica também entra aqui. Como é mas em Portugal temos um gráfico... É quase uma espécie, peço desculpa, em vez da morte vamos lá amputar o membro. Por exemplo. Se quiseres. Desculpa de ser tétrico, mas isto está difícil. Mas atenção, eu acho que não estamos nesse cenário neste momento. Mas caminhamos para lá. Por enquanto. Gradualmente poderemos caminhar, mas também não devemos exagerar e assustar. Não, estamos a ser mais lagardistas. Porque, atenção, nós para já aumentámos a taxa de juro em 30 e tal %. É significativo, mas também não devemos entrar aqui num cenário altamente pessimista. Porque eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu agora, que eu virei para trás. Ela intervém pouco, mas quando intervém... Mas o que é que está a fazer com que o professor Montezuma seja tão otimista? O que é que ele sabe que nós não sabemos, não é? Não, vamos lá ver.
E eu, por acaso, também estava a pensar o mesmo. É que é uma voz dissonante, mas ainda bem. Vejamos, nós fundamentalmente estamos a entrar novamente na normalidade. Sim. E, portanto, nós temos que aprender a viver com a normalidade, que é uma taxa de juros, lá está, entre os 2% e 3%. Só que é uma chatice termos uma inflação que... Mas é o contexto, tempo, é isso, o contexto e a rapidez. Não, mas essa parte nem é pior para quem tem o empréstimo, porque, tal como estava a dizer há bocadinho, o valor da dívida vai diminuindo por efeito da inflação. Mas o tal esforço agora é maior, sem dúvida alguma. É um aborrecimento muito grande. Não é? Portanto, o que as famílias eventualmente poderão ter de fazer é, numa primeira fase, e espero que o Banco Central Europeu permita essa solução, é alargar o horizonte temporal do empréstimo de forma a diminuir o valor da prestação. Pelo menos durante uma fase de adaptação, eventualmente depois a taxa de juros volta a diminuir. Mas em Portugal já não são os prazos. Pois, é isso mesmo que eu ia dizer. Para lhe dar uma ideia, os dados dos contratos de crédito celebrados em 2021, 46% foram celebrados por um prazo superior a 35 anos. E em cada... ou seja, isto para se perceber, e em cada 4 dos contratos celebrados em 2021 foram celebrados por montantes superiores a 150 mil euros. Em Portugal, para fazer face a este... 400 mil e 300 mil... Sim. Assim, os preços estão completamente desfasados daquilo que é a realidade do ponto de vista de rendimentos da população portuguesa. Ora, o que é que nós já temos? Os bancos, para conseguirem ter uma prestação que encaixe na capacidade financeira da família, esticam o prazo, além da taxa de juros, não é? E tentam aqui, de alguma forma, por algum motivo, o Banco de Portugal, no início deste ano, veio reforçar aquela recomendação de 2018 e dizer que os contratos não deviam ter os 30 anos, porque depois temos aí, que isso é um assunto muito interessante para também um dia discutirmos, que é uma bomba ao retardador que temos aí. É que temos dizer, vamos esticar aí os prazos. Olha, o elástico já está quase a arrebentar. Depois de 80 anos. E depois isto coloca, vamos imaginar os 35 anos. Uma pessoa com 40 anos vai acabar de pagar os 75. Em princípio já estará reformada há 10 anos. E nós sabemos, por temas recentes na atualidade política, que a perspectiva de recebermos a pensão é cada vez menor. Não é a perspectiva de a receber, é o montante que vamos receber. Sim, cada vez vamos receber menos porcentagem. Nas mesmas condições contributivas, cada vez menos. É uma bomba ao retardador? É uma bomba ao retardador. Aliás, a própria Comissão Europeia tem dados que indica que a partir de 2050 um reformado em Portugal irá receber cerca de menos de 50% do seu último vencimento como uma reforma. Sim. Agora aqui junto. Esperar que ele ainda tenha que pagar um crédito à habitação. Durante mais 10 ou 15 anos. E depois temos outra coisa. Que foi contratado quando ele tinha 40 anos, estava a trabalhar no auge da sua carreira, eventualmente o seu rendimento, ao próximo disso, e, portanto tinha outra capacidade e outra folga. É e numa altura da vida em que já não se consegue novas fontes de rendimento, em que temos outras despesas geralmente relacionadas com a saúde, e agora reparem que em Portugal cerca de 40% dos contratos vão acabar depois dos 70 anos dos mutuários. Ora, mesmo que a idade da reforma não vá alargar, mas que muito possivelmente até 2050, estamos a falar de uma idade da reforma dos 70 anos, vamos ter ainda alguém durante 5 a 10 anos a ter que pagar um crédito numa altura em que já não tem rendimentos suficientes para isso, com uma quebra de rendimento muito significativa. Mas a solução eventualmente será alargar temporariamente, ou seja, que foi exatamente isso que aconteceu durante o Covid. Enquanto dura a borrasca. Exatamente. Durante o período de tempo em que as famílias têm que adaptar a esta nova realidade, que, novamente, é a normalidade de taxas de juros, temos de habituando calmamente. Sim. Para não provocar o stress, a necessidade de vender a casa, fazer um downsizing, etc. Poderá haver casos, e seguramente que vai haver casos complicados, como quando há um desacelerar da economia e um aumento das taxas de juros, naturalmente, que isso não, é inevitável. É impossível evitar mortos e feridos neste caminho. Há de haver sempre alguns Agora, de uma forma generalizada, eu acho que existe essa possibilidade de alargar temporariamente. Realmente pagar. É uma ideia que eu nunca vi defendida, por acaso. Esta solução é a melhor para toda a gente, de alguma maneira, sempre for possível o alargamento de prazos, porque no fundo nem que seja temporariamente até a situação normalizar de algum modo. Sempre que o banco aceite e que haja condições legais até para o fazer, eu acho que é a solução melhor. Mas o grande problema em Portugal é que geralmente os contratos logo na fase inicial já são estabelecidos pelos prazos máximos. E portanto já não há essa possibilidade. Eu recentemente mudei de casa e então contratei um novo crédito e posso dizer que pedi a simulação
ao banco para as novas condições e fizeram imediatamente pelo prazo máximo que a minha idade o permitia. E eles ficaram quase chocados quando eu virem para eles e disse, não, eu só quero isto até 30 anos. E mesmo assim, pretendo que esse prazo se vai reduzir ao de... Eu só quero isto até 30 anos. Mas aqui fica a pagar menos. Eu disse, não, na prática fica mais, porque pago mais juros. Mas tem uma prestação mais simpática. Mas é esta a política. Eu geralmente, por defeito, basta irem aos simuladores dos bancos nos sites. Vão reparar quase sempre por defeito. Isso não vai mudar com esta nova... Já fazem aquele prazo máximo em função da idade, agora com base nas recomendações do Banco de Portugal, e que, vou frisar, continuam a ser recomendações, não são obrigações. O prazo médio dos empréstimos em Portugal em 2021, os empréstimos em carteira, aumentou. Também fruto das moratórias, é certo, mas neste momento supera os 33 anos. Mas é porque não é obrigatório, porque há países onde há limites muito fechados. Sim, há países que limitam. Em Portugal optou-se pela recomendação. É certo que o Banco de Portugal está a fazer uma vigilância muito apertada desta recomendação, publica todos os anos um documento sobre isso, mas continua a ser uma recomendação. Muito bem. Vamos falar então agora, até porque já estamos a encaminhar-nos para o fim do nosso podcast. Eu vou-lhe chamar consultório DEC Proteste, mas todos podem contribuir com as vossas ideias, obviamente. Eu perguntava já, porque eu imagino que se for ouvinte de um podcast destes e vir, como conheço pessoas que virão aumentar a sua prestação mensal em 200 ou 300 ou 400 euros, o que é que eu vou fazer à minha vida? Qual é a primeira conta a fazer? Aquilo que já referimos aqui. E já agora, ainda antes de responder à questão, eu estive a fazer umas estimativas. Só de janeiro para cá, estamos a falar com aquilo que é o valor médio de Euribor até ao dia de hoje, sim, as famílias portuguesas terão tido um aumento da sua prestação médio de 70 euros, estamos a falar médio, portanto todos os contratos em vigor, o que no global representa aqui um encargo adicional desde o início do ano de 100 milhões de euros. Isto, e digamos que ainda agora a precisão vai no adro. Não é? O que é que devemos fazer quando nós começamos a ver aqui 70 euros? Os 70 euros é até um valor simpático, mas cá está, quem tenha 300, 400 euros agora na renovação. Quem chega ao fim do mês com 5 euros a sobrar, 70 euros é muito. 70 euros é muito. A primeira medida que deve tomar é tentar prever o cenário futuro. Nós temos um simulador no nosso site, em dec.proteste.pt, onde pode colocar o valor em dívida, os anos que faltam do contrato e depois aí pôr lá perspectivas de taxa de juros, que é colocar o spread do seu contrato e dizer, e se o Euribor chegar a 3%, o que é que eu vou pagar? E é provável que chegue. Antes de continuar, todos vós têm um limite imaginário para onde vai chegar a Euribor? Ou... É tudo em aberto. Isso é tudo em aberto e utilizando aqui a máxima que muitas vezes é aplicada nos meandros do futebol, que é o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Sim, eu sei, mas todos nós dizemos isso, mas depois na nossa cabeça isto não vai chegar aos 6%. Não me parece para já, no atual contexto, que vamos aqui repetir o cenário de 2008. Okay. Agora que os valores comecem aqui a estabilizar, como aqui também já foi referido, entre os 2% e 3%, okay, parece essa a perspectiva para a Euribor, sim. Depois temos que acrescentar 1%, o spread, portanto estamos ali sim. Nos tais 4,5%, que é o que no caso dos créditos, a taxa do crédito. Claro. Sim. Pronto. Mas, portanto, a partir do momento em que nós verificamos e vamos medir esse possível impacto, em que ultrapassa os tais 30%, 40% do nosso rendimento líquido mensal. É começar a preparar, não é esperar que... Ou vamos lá ver se não chega a chover e vamos lá ver se calhar se o Presidente do Banco Central alemão diz que isto já começa a ser um bocadinho mais e faz travar a política do BCE. Agora aqui num tom um bocadinho provocatório. Há quem diga que é preciso... Desculpa, isso não tem nada a ver com o que estamos a falar, mas agora lembrei-me pelo que acabou de dizer o Nuno. Há quem diga que é preciso que a economia alemã vá mesmo para a recessão, porque salvar a Alemanha é salvar a Europa. Sim. Basta olhar para os estatutos do BCE para verificar qual é a inspiração. Mas aqui, novamente, também temos algumas limitações. Porque, ou seja, o Banco Central Europeu não pode estar isolado em termos de política monetária, por exemplo, da Reserva Federal Americana. Por causa da taxa de câmbio. Exatamente. Claro, portanto, como é que diziam os tudo ligado. Claro. Está tudo interligado, ou seja, nós vamos estar dependentes da política monetária nos Estados Unidos. E o que nós verificamos é que eles já aumentaram muito mais a taxa de juros. Estamos a ir atrás, mesmo que os alemães queiram uma taxa mais reduzida, eventualmente não o poderão fazer. Não depende do que eles querem. Exatamente. Mas que tem muita influência, tem.
Sim, no limite tem. Mas também se preocupam com o valor da moeda, os alemães, Sim. com o valor do euro. Sim. E não querem vê-lo desvalorizar muito mais. Sim, porque por causa das É exportações, que já nacionalizar as está a meter exportações. medo a muita gente a paridade, já não paridade com o dólar, não é? Exatamente. Mas Nuno, pronto, voltando às possíveis soluções. Voltando ao nosso quintal. O primeiro foi, a primeira medida que se pode tomar é, se foi possível, durante este período tivemos taxas de juros negativas, em que até a poupança aumentou em Portugal, nomeadamente nos últimos 2 anos, é aquilo que também já aqui foi referido, é Vamos aproveitar levar para as amortizar. poupanças todas. Aquilo que a gente poupou vai tudo agora. Sim, mas aproveitar para amortizar. Sim. Por Esse isso- é um ótimo conselho, na minha perspectiva. Sim. Esse é o ideal, é realmente pegar no dinheiro e amortizar, porque... Havendo dinheiro, sim. Havendo dinheiro. Exatamente. E Havendo aproveitar essa para amortizar, eventualmente sem encurtar prazos. Mantendo Sim. o prazo, porque aí reduz de facto a prestação. Sim. Não é? E cria uma folga todos os meses, se quisermos. Sim, e hoje em dia a Portanto, isso é um probabilidade bom de termos... conselho. Quem tiver dinheiro, Sim. abater à dívida Sem do dúvida. crédito sem diminuir ao prazo. Sim. Sem Primeira dúvida. dica. Sim. Ok. A segunda, Haja dinheiro. se isto, sim, haja dinheiro. Se não houver dinheiro, e infelizmente isso é uma realidade para muitas das famílias portuguesas, resta as outras medidas. E a primeira que deve ser é renegociar o contrato de crédito. Hoje em dia, quem tenha um contrato de taxa variável com um spread superior a 1,5, com muita facilidade consegue um valor perto de 1%. E aqui estamos a falar de uma poupança real, porque diminui o custo do crédito. Depois, se, por exemplo, para quem já tem um contrato daqueles que havia em 2004, 2006, de 0,3, obviamente já não conseguirá renegociar isto, porque nenhum banco neste momento faz melhor do que isso. Terá as outras soluções, que é alargar o prazo, como aqui já se foi referido, Se for mas possível. se for possível, porque em Portugal cá está, já sempre trabalhamos nesses limites em termos de prazo. Mas ficou aqui uma ideia interessante que é o alargamento do prazo temporário. Não sei se os bancos vão nessa. Mas, Isso é basicamente uma aplicação de uma moratória, novamente. Sim. Sim. Apesar de cá está, eu não sou contra isso se não se aplicar a moratória nos mesmos tempos é que se aplicou. Porque a moratória portuguesa, ao contrário daquilo que aconteceu noutros países, criou uma curiosidade muito interessante, que era os juros capitalizaram. Os juros do pois período foi. da moratória capitalizaram. Sei, depois tem uma dívida. Superior. Sim. Ora, ainda por cima, num cenário de juros altos, isto significa um aumento da dívida muito Um significativo. grande Devemos negócio estar para aqui os bancos. Pois. Também não é Também não bem vou. esse, não é bem No fundo, os Meti o bancos... pé na poça. Ok. Não, Não, é um negócio, mas que é certo que é um beneficiar negócio disso. normal para os bancos, mas também houve aqui uma mudança do contrato que o banco tinha feito com aquela pessoa. E tem que ganhar alguma Mas coisa noutros com países isso, europeus não, houve uma suspensão do contrato. Não, mas Ponto. na realidade, em termos de cálculo financeiro, quer dizer, o banco não ficou beneficiado, ou seja, ele permitiu que não se realizassem os pagamentos e capitalizou esses pagamentos para o futuro, mas ele não ficou beneficiado com isso. No cálculo Na realidade, financeiro, sim. Exatamente. No cálculo financeiro ele ficou Sim. numa situação de neutralidade. Idêntica. E exatamente a mesma coisa para a família. Agora, não é simpático ficar com uma dívida maior, mas Sim, eu não pago durante uns meses, mas quando começar a pagar, caraças, Exato. vou ter uma dívida. Mas o banco não ficou beneficiado. Sim, estou a Também, perceber, eu não estou estou aqui a fazer Não, mas- a claro. defender A verdade os é para ser bancos, mas dito. é a Sim, claro, realidade das coisas. não é? Mas há um ponto, independentemente das soluções que depois, com cada banco e cada caso concreto, sejam encontradas, eu acho que há um ponto essencial, que é as pessoas serem proativas, não deixarem nunca chegar àquele Ao dia incumprimento. ao incumprimento. Àquele dia em que Vão cai... falando com o banco. Vão Sim. falando antes, porque isto quebra uma confiança, de facto. Sim, a Chegar partir ao do momento do dia- incumprimento, perderam o poder negocial todo. Acabou, exatamente. A partir do momento em que chega o dia de retirar o dinheiro da prestação e o dinheiro não está na conta, perde-se logo um grande capital de negociação com o banco. E, portanto, o ideal é sempre, semanas antes, prevendo que isso pode acontecer e falar com Até o porque é banco. um ato de boa fé que revela Exatamente, também sim. alguma E os vontade bancos- de querer resolver o assunto. Sem dúvida. E os bancos, por aquilo que é o feedback que nos tem chegado nos últimos meses, até após o fim das moratórias, eles têm estado bastante disponíveis para negociar soluções, para encontrar Até porque soluções. os bancos também não lhes interessa incumprimento, Sim, de repente por causa estarem dos inundados rácios de casas salvabilidade. baratas. Apesar de haver aí fundos de investimento imobiliários Em casas interessados, baratas. interessados em carteiras de crédito mal parado dos bancos, mas Sim, sim, sim. apesar de haver isso, não é? Os bancos não têm esse interesse que haja mal parado. Aliás, até por causa do cumprimento das regras do BCE. Não tem mesmo nenhum interesse, Sim. porque para eles não é negócio, é negócio para quem compra as Sim, carteiras. é Mas isso para que eu ia eles dizer, até para esses mau fundos é um negócio. grande Sim. negócio, É. para a banca. Por isso é que não digo, há fundos que já estão necessariamente um de olho aí, de olho nas carteiras de Sim, mal eu parado. já vejo abutres no céu. Sim.
por cima do negócio imobiliário. Está continuando na Mas eu ainda colocava aqui agora mais uma nota otimista, se me permite. Oxalá, é bom. É assim, nós tivemos um crescimento brutal dos preços em Lisboa, Porto e respectivas áreas metropolitanas e no Algarve. Mas isso também não é bem verdade no resto do país. E, portanto, nós temos realidades diferentes. Nós tivemos um crescimento dos preços em Viseu na casa dos 40%. E em Lisboa, 100 e tal %, e em alguns casos 300%. Portanto, são bem realidades aproveitadinho, diferentes. Podia ser um incentivo à descentralização. É verdade. A Irlanda está a fazê-lo. É verdade? A Irlanda está a fazê-lo. Eu estou a brincar, mas estou a falar a Irlanda sério. está a fazê-lo. Eu às vezes acho que os nossos governos passam-lhes oportunidades à frente que, aproveitem. Eu vi isto no outro dia, num canal de televisão. A Irlanda está a utilizar em povoações de interior antigos equipamentos públicos que foram desativados ao longo dos anos devido à falta de população, a convidar os jovens, os chamados nómadas digitais hoje em dia, que podem trabalhar em qualquer parte. Em qualquer parte mesmo. E dão-lhes habitação a baixo custo. Exatamente. Dão-lhes habitação a baixo custo e criam condições para eles aproveitam essas infraestruturas. Eu vi até o caso era de uma antiga escola que foi recuperada como uma espécie de coworking, onde eles podem trabalhar e incentivam através de custos muito mais baixos esses jovens. E é uma forma de o interior. Muito bem, vamos então terminar com mais dicas. Havia a possibilidade, por exemplo, de optar, se tem uma taxa variável, pela fixa. Vale a pena pensar nisso? É um mito? O que é que podemos dizer como aqui já foi referido, valeria a pena há um ano atrás. Eventualmente. Neste momento já vai tarde. Não, porque as taxas fixas obviamente acompanham a evolução das taxas no mercado. E hoje em dia seria trocar uma taxa fixa não é fácil de encontrar abaixo dos 4% neste momento. Quando estou a falar de prazo de 30 anos. Todos concordam com esta... Sim, agora já é tarde. Exatamente. Mas já há 5, 10 anos devíamos ter feito isso. Ou há um ano atrás. Já falámos da cultura. Até um ano atrás já não era mau. Atenção. Eu sou favorável que um investimento tão longo prazo como é a compra ou neste caso, contratar um crédito para a compra de uma habitação, deveria, se calhar, ter uma taxa fixa. Faz de conta que eu tinha optado por taxa fixa há 10 anos. O que eu tinha pago em excesso nestes 10 anos compensaria hoje em dia mesmo assim? Teríamos de fazer as contas. Sim. Vocês são no fim. Ainda é cedo. Para já 10 ou 15 anos podemos fazer essas contas. Mas há uma coisa seguramente que ia acontecer-te agora. É paz de espírito. Dormir descansado agora durante estes dias. É um seguro. Sim, é um prémio de seguro. Sim. Às vezes é preciso pagar para ter um sono descansado. É o seguro. Sobre isto... Eu fiz um levantamento de dados há uns tempos atrás que, por exemplo, quem tivesse optado por taxa fixa no ano 2000 teria a pagar taxa fixa, na altura os meus contratos rondavam os 4%. Há 22 anos. Sim, há 22, mas tendo em conta que um crédito dura 30 anos, portanto isso estaria em vigor. Claro. Era, comparando com a evolução da Euribor, basicamente só tinha compensado ali de 2005 e 2008. Aí sim, houve ali um período que lhe compensou. E já estamos aqui a falar de um intervalo temporal de mais de 20 anos. Ou, aliás, assim, mais de 20 anos. É sempre uma decisão muito difícil. Eu acho que deve ser encarado... Há aqui um aspecto, para além do económico, há um aspecto também emocional que deve ser encarado. Que é... eu quero pagar mais, sabendo que estou a pagar mais, mas eu quero dormir descansado nos próximos... Porque eu sei lá o que é que vai acontecer. E daí nós aconselhamos que quem opta por taxa fixa o deve fazer por o maior prazo possível. Exceto agora, nestes períodos que nós sabemos que vai ser de subida, e se tiver uma oferta de taxa fixa, como posso dizer que ainda há 2, 3 dias me foi apresentada uma proposta de crédito de uma pessoa, minha amiga, que me pediu o conselho, em que o valor de taxa fixa de 2 anos a 1,75. E eu aconselhei-o a aceitar. Claro. Porque 1,75 neste momento a 2 anos muito provavelmente está a pagar mais. Mas há muita gente muitos bancos a oferecer essa taxa agora? Já aparecem algumas propostas, mas que está em curto prazo. Ok. E é um esforço comercial desse banco, seguramente, para captar clientes. É um esforço comercial. Portanto, sim. Ora, o grande problema que temos aqui é, como já referimos, a questão da taxa fixa em Portugal nunca foi muito competitiva. Se o diferencial, obviamente tem que haver sempre um diferencial em relação à taxa variável, mas se o diferencial for mais reduzido, obviamente, se calhar aqui a decisão já não é tão difícil. O problema foi que muita gente viu uma diferença tão grande entre a fixa e a variável que, há um ano atrás. Agora estamos na Europa, para falar há 22 anos, estamos na Europa, isto agora é tudo calminho. E é uma perspectiva de curto prazo. Claro. Sim. Não é?
porque nós nunca Exato, pensámos, sim. de facto. Não estamos a chamar estúpidas às pessoas, na altura foi uma decisão racional. Sim, possível. Há um ano atrás nós estávamos a lidar com Euribors de menos 0,4, menos 0,5. Ninguém pode dizer que esperava isto no ano seguinte. Não, eu posso dizer que há um ano atrás a perspectiva era que a Euribor chegasse a valores positivos no final deste ano, princípios de 2023. Eu lembro, nós já falámos disto aqui num outro podcast, ou uma coisa parecida assim. Ou seja, isto vai chegar tudo se alguns alterou no tempo aos zero. E, afinal... Sim, irá chegar, só que o problema é que tudo isto foi muito rápido. Ora, se há um ano atrás eu estava a lidar com uma Euribor na altura negativa de menos 0,5, se me fosse apresentada uma proposta de taxa fixa naquela altura de 1,5% ou 2%, teria aceito. Se calhar eu tinha aceito. Sim. Temos que fechar. Eu não queria fechar sem uma nota positiva. Se for possível, positiva. Uma última palavra, um último pensamento. Eu diria isto. Tal como tudo mudou para negativo muito rapidamente, há sempre a possibilidade de muito rapidamente a coisa mudar, ou isto é só otimismo infundado e nada nas estrelas nos diz que isso possa acontecer? Não, eu acho que há hipótese de mudar, até porque há acontecimentos geopolíticos que estão, de alguma forma, na origem disto tudo. Estamos a falar da guerra, por exemplo? Estamos a falar da guerra. Se o Sr. Vladimir Putin decidir, de repente, terminar a operação militar especial, eu acho que se criam condições para que uma boa parte deste contexto de incerteza se possa mais rapidamente Mas os sinais que vêm dali são animadores? Não são. Não, todos. antes pelo contrário. Eu diria que o simples facto de se terem realizado os referendos provam as intenções de Putin. Claro. E dificultam a atuação das forças ucranianas, porque aquilo agora passa a ser território russo. Ai. Pois, é não uma podem agressão ficar a aqui, território não é? russo. Senão o ataque com as armas nucleares. Provavelmente fui eu a levar o meu otimismo longe demais. Mas obrigado pelo esforço. Não, mas este é realmente uma nota de otimismo e que poderá... Nós também não sabemos o futuro. Sim. Nós não sabemos o que é que vai acontecer e qual vai ser o desfecho da guerra, se vai demorar mais ou menos tempo. A vida tem esse lado muito interessante de ser extremamente criativa. E incerta. De resto, ninguém acreditava que a invasão fosse possível. Portanto... Isso vai ajudar seguramente e alterar aqui parte destas variáveis que nós estamos a analisar. Eu diria que só o otimismo de o conflito terminar era um boost em quase tudo, que provavelmente todas as áreas da nossa vida iriam usufruir disso. Nuno, uma última para encerrar. Eu diria que o último conselho, a última mensagem que eu queria aqui passar é que estamos a assistir à normalização da vida do ponto de vista financeiro. Taxas de juros negativas não eram um cenário normal e cá está, também levaram-nos um pouco a esta situação. Agora, o que temos aqui por trás é que, no caso concreto português, temos um grande problema do ponto de vista deste desfazamento, como eu já referi, entre a oferta e a procura, e nomeado o preço. E precisamos do mercado, do ponto de vista imobiliário, quer na venda, mas principalmente no arrendamento, muito mais dinâmico. Até porque provavelmente vai ser um mercado onde vai haver pressão de procura. Onde vai haver pressão de procura. Poderá haver. Para termos uma ideia... Onde já está a haver. Já está a haver. Para termos uma ideia, na Alemanha só 50% dos consumidores é que têm casa própria. Em Portugal este valor é superior a 75%. Sim. Porque não há alternativas. Aqui sim, aqui aplica-se a TINA, praticamente. Apesar de que, atenção, a expressão do TINA é uma expressão que me causa arrepios e aversão mesmo. Porque acho que há sempre alternativas. Depende da vontade política e dos interesses económicos. Agora, o que nós precisamos é exatamente isso. É de um mercado de arrendamento dinâmico. Porque, por exemplo, hoje em dia não faz muito sentido um jovem que tem um trabalho precário, que tem, possivelmente, que hoje em dia tem uma atividade altamente móvel. Ou seja, tanto parece que está a trabalhar em Lisboa, como está a trabalhar no Porto, ou está a trabalhar no estrangeiro. Ver-se forçado, que muitas vezes não há outra opção. É comprar uma casa para às vezes estar lá um ano, porque depois vai trabalhar para o estrangeiro, depois tem que vender à pressa e não sei o quê. Exatamente. Mas isto está-nos a dar uma ideia para fazermos aqui um programa sobre o mercado de arrendamento. Que achas, Maria João Amorim? Eu acho que sim. Muito bem, muito obrigado aos três, sinceramente. Foi uma bela conversa. Foi um gosto, obrigado. Com muitas nuvens por aqui, mas pronto. Obrigado também a quem nos ouviu, e para ajudar os consumidores a ultrapassar a tempestade de juros, que já está a bater sobre o país, há conselhos e dicas importantes em deco.proteste.pt/comparar-casa. Informe-se, simule o melhor crédito para si, veja se vale a pena fazer o seguro de vida fora do banco, por exemplo, e também em deco.proteste.pt/campanhas/POP-no POP Crédito. Descubra se vale a pena mudar de banco e poupar no crédito à habitação. Não pague, nem espere para ver.
Vale a pena falar com tempo sobre estas coisas com o seu banco. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.